Oi, tudo bem? Aqui é Gisele Reis, do Instagram Oi Gisele Reis e do canal no YouTube Gisele Reis. É um prazer estar aqui com você hoje nesse podcast que a gente vai falar sobre um livro que para mim foi um divisor de águas super incrível, que é Como se tornar sobrenatural do Dr. Joe Dispenza, que é um livro que eu amei ler. Confesso que foi um livro que tive um pouco de dificuldade, mas não pela leitura em si, que é muito boa, mas por conta que tem muito detalhes e eu me prendo aos detalhes. Bom, eu fiz essa primeira parte do resumo, depois tem a outra parte que eu vou soltar daqui a alguns dias. Se você está vendo esse, fique ligadinho nos meus canais que vai ter a segunda parte, tá bom? Então, o que eu aprendi com esse livro foi que, ao abrir a porta para o sobrenatural, significa aprender primeiro como os hormônios do estresse acabam assumindo o comando, vivendo assim, nesse sentido, no modo sobrevivência. É o que acontece com a ansiedade. O corpo tem medo ou se assusta com algo. Então, vamos dizer que um botão liga no cérebro e toda a energia do seu corpo fica ativada para o modo correr, fugir. E às vezes o corpo vive nesse ciclo porque a opção de mudar é uma escolha própria. Claro que não é fácil, ele sugere meditações, que inclusive no meu canal de ASMR, Gisele Reis, tem bastante, e algumas aqui no Spotify. Colocar essas meditações no dia a dia e praticar a gratidão. E se ver em um novo futuro, tá? Para você mudar sua mente e seu corpo, mesmo que eles ainda não acreditem nesse novo estado de ser, tá? Ele fala em um novo agir, pensar e sentir. Genes não cria doenças. O ambiente sinaliza os genes para criar doenças, segundo Joe Dispenza. Ana, a pessoa que ele cita como exemplo no livro, se ela continuasse vivendo de acordo com as mesmas emoções do passado, estaria instruindo os mesmos genes que criou seu quadro de saúde atual, que no caso era ruim. Se colocarmos o nosso futuro de modo a sentir as emoções como se ele já tivesse acontecido, então, se a gente sentir as emoções do nosso futuro como se ele já tivesse acontecido, estivesse acontecendo, mudamos o futuro. O corpo não sabe sobre o que é passado e o que é futuro. Então, se hoje a gente muda as nossas emoções, colocando nas nossas emoções como se esse futuro desejável que a gente deseja já estivesse acontecendo, a gente vai mudar o nosso futuro. Então, podemos criar emoções do futuro no presente, como se fossem minhas memórias do passado. Então, o corpo não sabe o que é passado e o que é futuro, e ele cria essas memórias do futuro no presente como se fossem as memórias do passado, deixando de pensar nas memórias do passado e pensando no novo futuro, para alinhar nosso corpo à energia do que queremos. Quando sentimos medo, essa emoção e pensamento desencadeia uma liberação de substâncias químicas negativas e padronizadas. Então, vivemos o passado todo dia, o famoso piloto automático. O ciclo seria: pensamento gera escolhas que leva aos nossos mesmos comportamentos, que cria as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções. Então, o certo seria criar novos pensamentos que geram novos sentimentos e novas emoções. A única maneira de mudar nossa vida
É mudando a nossa energia, que no caso é o nosso campo eletromagnético. Ao redor da gente tem um campo eletromagnético que transmitimos informações através dele para o mundo, para as pessoas, para o ambiente. Parar de enviar, então, energias do momento presente ou do passado e começar a enviar energias do nosso futuro através das emoções que vão ser criadas por nós, através da nossa imaginação de um novo futuro. Podemos mudar o cérebro e o corpo só com pensamento. Exemplo: se for imaginar algo que queira muito, pensar no cheiro, cores, ambiente por um tempo, vai se confundir com o que está acontecendo agora e com o que sua mente criou. Ou seja, você não vai saber se você está vivendo o seu futuro ou se você está vivendo o seu passado. Entendeu? O seu passado, ele foi carregado de mágoas, de dores, mas a partir do momento que você imaginar tanto o seu futuro, você não vai mais saber o que foi o seu passado ou o seu presente. É como se você já estivesse vivendo esse futuro. Então, a imaginação se torna o mundo exterior, aquilo em que coloca a sua atenção, torna você e determina o seu futuro. Aquilo que você coloca a sua energia determina quem você é. Com o tempo, você muda seu cérebro e corpo, imaginando o novo cenário que deseja. Emoções são feedbacks químicos, produtos finais de experiências do nosso ambiente externo. Então, as emoções são feedbacks químicos que são produtos finais de experiências do nosso ambiente externo. Uma reação nossa ao ambiente externo produz uma emoção que sinaliza nossos genes, mudando a expressão dele. Se a expressão dos genes for saúde e não doença, mesmo com predisposição genética, o que permanece é a expressão do gene. Emoções não mudam os genes, mas muda a expressão dos genes, que determina se você vai ter certas doenças ou não. Então, modificando as emoções, modifica as expressões dos genes. Mesmo ambiente, nenhuma informação nova, sendo então difícil mudar a expressão dos genes. Sistema de defesa interno é tão poderoso, e é tão poderosa, na verdade, que é melhor que tomar vacina de gripe. A gente está falando do IgA. Níveis de estresse alto reduz esse mecanismo, comprometendo o sistema imunológico. Níveis de estresse alto reduz esse mecanismo, comprometendo o sistema imunológico. Poderíamos mudar tudo isso com novas e boas emoções. Dentro de nós, temos o poder de ativar os genes que, entrando em estado de... Deixa eu ver aqui, gente, que eu escrevi. Dentro de nós, temos o poder de ativar os genes que, entrando em estado de alegria, amor e gratidão, produz esse IgA em um nível melhor, vamos dizer assim. Isso se você tiver a experiência por pelo menos de 5 a 10 minutos ao dia, elevando sua energia e elevando para alegria, amor, gratidão, né? Dentro de 5 ou 10 minutos. Quanto mais experiência, mais enriquecido os circuitos neurais, tá? Então, quanto mais experiência, mais enriquecidos os circuitos neurais. Seria você estar meditando por 5 a 10 minutos, elevando sua energia para as emoções de alegria, amor, gratidão. A vida será a mesma se você não mudar a sua emoção e sentimentos, tá? Se você manter a atenção
e a emoção e os sentimentos como sempre e no mesmo lugar. Quando sua energia está no mundo externo, constantemente agindo da mesma maneira, tá? Sabe se depois que você conversa com seu chefe, com um familiar, alguém que te tira do sério, vamos dizer assim, você entra em estado de medo, ansiedade, e então liga-se o sistema de fuga. É como se o predador estivesse lá fora e o corpo se torna tão condicionado à liberação dessas substâncias químicas que fica viciado por elas. Ou seja, lembra que lá no começo eu disse que a ansiedade libera algumas substâncias químicas. A gente entra em um vício e a gente fica viciado, então, sim, nessas emoções que o chefe, que algum familiar causou em nós, que não são legais. E a gente vai procurar mais dessas emoções, mais dessas coisas para nos sentirmos, sim, com raiva e estressado. Usando, então, o chefe e membros familiares para causar mais estresse e reafirmando o vício. Assim, não sobra energia para o novo emprego, relacionamento e situação financeira. E acontece o mesmo ao contrário. Se você depositar sua energia em coisas boas, em atitudes e emoções e imaginações, o seu corpo vai liberar substâncias químicas para essas emoções e coisas boas. Assim, você vai ser viciado nessas emoções, nessas coisas boas, mudando então a expressão dos seus genes, melhorando a sua saúde, mudando sua vida, tendo mais criatividade. Essa foi a primeira parte. A gente vai ter a segunda parte desse resumo, dessa resenha do livro Como se tornar sobrenatural, de Joe Dispenza. Se você gostou, pode comentar para mim. Eu vou ficar muito feliz de saber seu feedback. Muito obrigada, viu? Até a próxima!